sem dúvida nenhuma, o forte dos XP Malls é a diversificação em shoppings advindo das participações nos empreendimentos ótimos, shoppings em localizações extremamente favoráveis ao consumo. É um fundo que tem um DNA de adquirir participações e não o controle total do ativo, inclusive a maior exposição por administradores de shoppings aí está na JHSF, que dispensa apresentações, é listada em bolsa, e também a Allos, que é uma fusão da antiga Aliança Sonae com a BR Malls, né, se tornando o maior player, basicamente, de shoppings do país, também listada em bolsa. Acho que essa estratégia de participação minoritária tem o upside de poder focar mais ali em busca por melhores oportunidades e também tem uma eficiência muito grande numa reciclagem de ativos, né, em momentos aí de adversidade, como a gente está enfrentando agora. É um fundo que está sempre adquirindo novos ativos, inclusive fez aquisições recentes e ele está com um caixa bem elevado. E dado o momento surge bastante oportunidade, eu vou detalhar isso aí mais para frente, então já dá aquela voadora aí no like, porque o vídeo está muito bacana e cheio de informações e insights, como sempre. Caso não seja inscrito ainda, aproveita e ativa o sino de notificações também. E claro, tá? Sempre deixa a sua opinião aí, depois de analisar o que eu passo aqui. O XPML ele tem participações em 15 shopping centers e no Downtown na Avenida das Américas. No Rio de Janeiro ele tem participações nos blocos 5, 7 e 17 tá, do empreendimento, ou seja, ao todo são exposições em 16 empreendimentos, mesmo que um seja com participações aí menores, que são ali os 3 blocos no Downtown. Excelentes localizações, diga-se de passagem, por isso, mesmo sendo participações minoritárias, na hora da aquisição é um montante considerável, porque o fundo ele busca pelos melhores shopping centers das regiões. São participações que o fundo vai aumentando com o tempo, algumas, tá? Porque a participação minoritária, como eu expliquei antes, ela permanece. É algo bem original do fundo, o que para mim é uma excelente estratégia, porque a administração de shopping centers ela requer um custo financeiro bem alto e também de tempo. Então já reduz aí de antemão custos e tempo, sem falar no desenrolar aí com os inquilinos nesse momento aí adverso que traz problemas de vacância e também de inadimplência. Apesar do setor de shoppings de modo geral, e é importante ressaltar isso, está apresentando aí bons sinais de melhora nesses últimos trimestres, tá? E claro, com essa estratégia, a cereja do bolo da gestão acaba sendo as próprias administradoras desses shoppings, né? E como você pode ver, todas são administradoras conhecidas no mercado, mas a maior exposição estão em grandes players, né? Nesse caso aí, a Allos, que é o maior player do mercado, como eu estava falando antes, e a JHSF, que é outra gigante. Ambas estão bem descontadas aí em comparação ao seu valor real, né? O VPA na Bolsa de Valores. Claro, é um momento complicado para o setor, e com a perspectiva de juros altos por mais tempo, aí, isso acaba sendo bem precificado nas ações. Mas enfim, a maior exposição em ABL por administradoras é 35% na JHSF Malls e 29% na Allos. Só aí já vai 64% da exposição, tá? Já é a majoritariedade já. 16% na Ancar Evenhoe, 11% na Gazette Brasil, 7% Argo, também bem conhecida, e 1% na Cine, ambas conhecidas no setor. Já pegando esse gancho aí, a diversificação regional ela tem aí uma exposição de 64% dos imóveis aí no Sudeste, nesse caso São Paulo, Rio de Janeiro, 25% no Nordeste e 11% fica aí na região Norte. Bom, a novidade mais recente aí é que o XP Malls ele aumentou a participação no Shopping Plaza Sul em SP, ele tinha ali 10% do empreendimento e passa a deter 20%, ele deu um montante aí de 60 milhões de reais. O acordo foi 30 à vista e mais 30 depois aí das diligências, isso significa depois da aprovação do CAD e provavelmente esse mês já deve sair essa aprovação, 30 milhões aí vão ser pagos em 12 parcelas que serão corrigidas aí pelo CDI. Essa compra aí da fatia da Allos, antiga Aliança Sonae, como eu estava comentando antes, é bacana porque acaba reforçando essa tese, né, de descontos aí no segmento diante dos juros altos, né, que impactam diretamente o setor de varejo, diga-se de passagem, e consequentemente traz melhores preços nesses imóveis aí ligados ao consumo. Em questão de patrimônio investido, o fundo tem 74,4% em imóveis, 2,6% em fundos imobiliários,
2,9% em CRIs conversíveis em ativos que são os mais seguros em questão de garantias, e o XPML está aí com 20% do seu PL em caixa, cerca aí de 833 milhões de reais, né? Isso porque houve a 9ª emissão de cotas em julho, tá? No começo do ano o fundo também, ele estava com aquela estratégia de reciclagem de portfólio e teve até venda da participação com a venda de 10% do Catarina Outlet, né? Que foi bem noticiado também. Em outras palavras, o fundo está bem capitalizado para fazer novas aquisições, o que dá melhores perspectivas caso haja melhores descontos no setor, que é o mais provável com essa perspectiva de juros aí por mais tempo. E claro, o Brasil não é uma ilha, mas enfim, são mais de 4,1 bilhões em patrimônio investido, mais o caixa aí atual, que está fazendo um volume muito grande na carteira, mas é algo que dá uma perspectiva extremamente positiva, né, para o fundo, com novas participações aí para entrar na carteira. Não é todo fundo que consegue se capitalizar tão bem assim, tá? Ainda mais no momento desse que a gente está vivendo. E já pegando aí esse gancho de PL e algo que a gente precisa estar sempre de olho em fundos de tijolos, tá? Que é a alavancagem. Nessa imagem podemos ver que os 4 CRIs são confortáveis de acordo com a capacidade de geração de receita do fundo, tá? É importante não levar apenas o caixa de curto prazo em consideração, porque são prazos bem longos, tá? Todos com términos aí em 15 anos. Vale lembrar que em 2020 o fundo tinha o direito ali de usar o período de carência por conta das amortizações antecipadas que ele tinha feito, um modo de proteção diante, né, das perspectivas bem pessimistas do momento. Depois foi usado esse período. Em fevereiro desse ano, o fundo também fez uma amortização extraordinária. A gente pode ver que as amortizações de curto prazo e médio prazo também reduziram bastante com isso. Mas mudando um pouco de assunto, e a gente precisa ter uma ideia de como é que está indo as vendas no varejo, principalmente nos shoppings, né, que o fundo tem exposição. Apesar dos juros, essa perspectiva aí que a gente tem, como eu havia comentado antes, se o Brasil não é uma ilha, é esperado que a Selic aqui ela caia mais a um ritmo mais lento, né, por conta do cenário externo. O Tio Sam ele é um exportador de inflação natural, mas precisamos lembrar que retirando os excessos aí de liquidez, o cenário ele melhora, né, depois de alcançar um certo nível de desaceleração, claro. Né, demora um pouco, né, não existe milagre. Por exemplo, a gente pode ver que desde maio as vendas por metro quadrado elas vêm se mantendo estáveis. Especificamente, é comum que depois de julho as vendas caiam um pouco e depois elas voltem em meados de novembro, mas mesmo assim é um leve indicativo de queda. A receita líquida operacional por metro quadrado também teve uma leve queda, leve, tá? E aí é um indicativo NOI. Ao mesmo tempo, podemos ver que a vacância, né, diminuiu. 4,3% é uma vacância baixa, dado essa quantidade de ativos que o fundo tem. A inadimplência continua baixo também desde maio. Nesse momento da gravação, as cotas estão sendo negociadas a R$ 111,10, tendo um valor patrimonial aí de R$ 102,32. O XPMOL ele vem aumentando os dividendos, inclusive desde o ano passado, como você pode ver aí na tela. Essa recente queda que teve aí nas cotas, que é pouca justamente pelas boas notícias envolvendo o fundo, ela está acompanhando essa perspectiva de juros. Acredito que nessas próximas semanas pode haver aí uma precificação mais pragmática, porque para que os juros caia, né, o IPCA precisa continuar caindo de maneira sustentável, mas não depende apenas do nosso cenário interno aqui. Então acredito que quedas nesse fundo podem sim ser consideradas como uma oportunidade de preço para quem gosta de comprar bons FIIs descontados também, tá? Vale lembrar que fundos imobiliários não são ações, né? Os upsides são diferentes, inclusive eu vou falar em outro vídeo sobre isso também. O XPML 11, diante do que vimos aqui, caixa elevado, novas aquisições, participações em excelentes ativos, estratégia minoritária em empreendimentos muito bem tocados, né, por conta das administradoras, tudo isso faz com que o fundo se torne bem estratégico para poder se manter na carteira. E tendo também essa perspectiva de crescimento, significa melhores rendimentos e mais diversificação, que é uma palavra muito bonita, né? Mas e aí, você tem o XPML na carteira? Aproveitou os descontos que as cotas estavam antes? Deixe aí nos comentários. E se chegou até aqui, não deixou o seu joinha, não esqueça que é uma maneira de apoiar aqui o esforço da equipe acumuladores, não é só eu, tá?
E se inscreva e ative o sininho de notificações caso não seja inscrito. Tem sempre novidade rolando no mercado e, consequentemente, aqui também. Na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos para o controle do seu patrimônio e declaração e pagamento de DARF, uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Ambas te auxiliam nas declarações no pagamento da DARF, tá? Uma maneira bem mais simples e prática para você fazer a sua própria contabilidade pessoal, inclusive algo mais pessoal para quem não gosta de colocar aí os seus dados em aplicativos. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights, como sempre. Valeu e até a próxima.